bem-vindos aí mais uma vez à casa do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, vamos lá em Colossenses capítulo 4. Vamos começar lá no versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Nós iniciamos a meditação aí nesses versículos semana passada, no capítulo 3 de Colossenses, né, meus irmãos? E ali fala sobre pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima, buscar as coisas de cima. E nós vimos que buscar as coisas do alto é, de certa forma, a gente matar a carne e fazer a vontade de Deus, agir no amor, no perdão, na misericórdia, enfim. Nós vimos também um pouquinho domingo que pensar e buscar as coisas do alto é agir de maneira correta na família, né? Seja o marido, a mulher, o pai, a mãe, o filho, a posição que nós estamos, seja qual for na família ou na sociedade, a gente tem que fazer o melhor para agradar a Deus, amém? E na continuação, lembre-se que é o mesmo assunto, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas de cima. Fala também aqui um pouco sobre o nosso comportamento aqui na terra, como é que nós devemos agir. E aqui no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 2 diz assim, diz aí, perseverai em oração, velando nela com ação de graças, amém? Perseverai na oração. Nós entendemos, irmãos, que a oração, né, é uma comunhão com Deus. Assim como nós entendemos que falamos, quando a gente tem uma comunhão com alguém, a gente fala com essa pessoa, mas também a gente ouve essa pessoa, né? A gente escuta ela. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Diga para o teu irmão do lado aí, acorda, meu irmão, presta atenção na palavra, né? O que a gente vê aqui, irmãos? Perseverai na oração. O que é perseverar na oração? É só eu falar com Deus apenas? Claro que aqui está falando diretamente de falar com Deus, mas não adianta eu falar com Deus se eu não sei a vontade dEle. Não adianta eu falar com Deus se eu não sei nem por que Ele vai me responder. Por exemplo, a Bíblia diz que tudo que pedir em nome de Jesus, crendo, você vai receber. Mas você vai receber tudo que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Às vezes tem pessoas que ela tem um entendimento distorcido, que ela acha que tudo que ela orar pode ser pecado, pode ser totalmente fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, mas ela orou, então Deus vai fazer. E aí muitos perdem tempo e agem de maneira errada, e aí acaba não tendo resultado. E aqui está falando para a gente perseverar na oração, e claro que é da maneira correta, é nós orarmos realmente da maneira que agrada a Deus, amém, irmãos? Então qual é a vontade de Deus? É que você tenha um casamento abençoado, que os teus filhos sejam abençoados, que a tua família seja salva. Deus não tem vontade, né, que o ímpio se perca, seja morto. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer o arrependimento, a salvação. Então eu vou orar quando eu enfrento as dificuldades na família. A gente fala hoje de família. Eu vou orar para que a vontade de Deus seja feita, amém, irmãos? Só que o que acontece? Às vezes a pessoa se depara com um familiar que está longe de Deus, que está lá agindo de maneira errada, e a pessoa não acredita na transformação, que Deus pode tocar lá e aquela pessoa se arrepender. E aí muitos não perseveram em oração. Ela ora hoje, eu entrego
minha família, meu casamento, meu filho a Deus. Aí amanhã ela vê tudo errado na família acontecendo, ela olha aí, ó, eu orei e não adiantou nada. Ou seja, não perseverou em oração. Ela não entende o poder da oração e como Deus age, e aí acaba não perseverando, não crendo, não mantendo a fé. E diz aqui perseverar, que é você persistir, manter-se na fé. Então eu penso nas coisas do alto, eu busco ali a eternidade com Deus. Eu tenho que me manter aqui na terra, perseverando na fé, orando, sabendo a vontade de Deus e orando para que essa vontade de Deus se cumpra na minha vida. Diga glória a Deus. Aí você fala com alguma pessoa que ela não está vivendo a vontade de Deus, seja na família, ou seja financeiramente, ou na área da saúde, e aí você aconselha: olha, mantenha a fé, ora. E aí a pessoa diz: ah, mas eu já orei, ah, mas não muda, ah, mas essa situação não transforma, olha aí como é que está a minha vida financeira, como é que está a minha saúde, ou a minha família, olha, fulano, ciclano não muda. E aí a pessoa está agindo com dúvidas, está agindo sem fé, e ela quer mudança. Sem perseverar não vai haver mudança. Diz aí: perseverai na oração. É hoje crendo, é amanhã crendo, é depois de amanhã, é daqui uma semana, daqui um mês, eu vou continuar orando, pois eu creio no Deus do impossível. Ele pode transformar o meu familiar e salvá-lo, Ele pode abrir portas aonde ninguém pode abrir, e Ele pode prosperar, Ele pode trazer o resultado de uma cura. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Mas para isso eu tenho que perseverar. Lembra que lá em Lucas 18 a gente leu outro dia que Jesus diz que a gente tem o dever é nosso, de orar sempre e nunca desfalecer, nunca enfraquecer, nunca desanimar. Então eu tenho o dever de orar. Se eu estou desanimando, eu tenho o dever de buscar forças em Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. O que eu entendo, irmãos? O que eu entendo? Vamos falar da parte física. Se você precisa trabalhar todo dia, você tem as suas atividades. Se você não comer e beber, você vai conseguir? 2, 3 dias talvez consegue, né? Morrendo não consegue. No quarto dia você desmaia e não consegue, sim ou não? E você sabe que tem o dever de trabalhar, de ter as suas atividades, seja quais elas forem. Então você tem que se alimentar, você tem que cuidar, descansar, e você tem aquele propósito. Quem está compreendendo, pastor? Pensa nisso. Você tem o dever de perseverar na fé, de não desanimar. O que você tem que fazer? Se alimentar, orar mais, beber mais do Espírito Santo. E se em algum momento você está sentindo enfraquecer, você tem que se fortalecer em nome de Jesus. Amém? E aí vai para a oração, rasga o teu coração lá no teu quarto, fecha a porta, chega para Deus. A gente crê num Deus vivo, num Deus que responde orações. Jesus disse que se a gente entrar no aposento, fechar a porta, orar a Deus que vê todas as coisas em secreto, Ele nos recompensará. Então Ele vai te fortalecer, te levantar, para que você não desanime. Diga glória a Deus. Então diz aí: pensar nas coisas do alto, é o mesmo assunto, é não desanimar em oração. Deus tem promessas, salvar tu e a tua casa. Deus tem promessa para a tua vida, para você ser feliz na vida sentimental, para você ser abençoado na vida dos teus filhos, para você abençoar a tua vida financeira. Agora, para você alcançar tudo aqui na terra e alcançar a eternidade, tem que perseverar. Se eu tenho fé para alcançar a maior de todas as vitórias, que é a eternidade, a salvação da alma, como é que eu não vou ter fé para Deus me abençoar aqui?
Eu tenho que permanecer na fé em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Diz aí, ó: perseverai em oração, velando, cuidando nela, na oração, na comunhão, com ação de graças. E olha só como uma pessoa que pensa nas coisas do alto, ela também vai pensar na pregação do Evangelho. Olha que o Espírito Santo usa o Paulo aí, diz, ó: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém? Então veja só, Paulo ele diz: persevere na fé, em oração, não desanime. E aí ele diz: e não esqueça de orar por quem prega o Evangelho. Ele chega a dizer: para abrir a porta da palavra, revelação. Pense aí, você quando vem à igreja, faz uma oração pedindo para Deus falar contigo através da palavra, do pregador da palavra. Você já pensou em orar para que o Evangelho, a palavra genuína, verdadeira, chegue a outras pessoas, né? Então quando uma pessoa está salva, ela vai querer salvar outras pessoas. Então ela vai orar também, não só para a sua vida, para se manter salvo, mas para que a palavra alcance outras pessoas. Você vê a importância da palavra. Paulo não diz aqui: ora por mim porque eu quero ser isso e aquilo. Ele diz: para que abra a porta da palavra, para que eu tenha a palavra, o mistério de Cristo, e possa transmitir isso para as pessoas. A palavra que faz a diferença, diga glória a Deus. É a mesma palavra que vai mudar a tua vida, o teu coração. É a mesma palavra que pode salvar a tua família. A palavra de Deus é vida naquele que recebe, naquele que crê. Amém, irmãos? Agora, claro que nós devemos entender e crer nesta palavra. Essa palavra tem o poder de transformar a nossa vida e transformar a nossa família. Então, assim como oramos por nós, nos mantermos na fé, não esqueça de orar para aqueles que pregam a palavra. Deus dê revelação, use para que outros sejam alcançados também, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Então veja que se preocupa com a palavra chegar em outros. Não é o objetivo que a gente tem para salvar a família? Sim ou não? Tem gente que ela não entende às vezes a importância da salvação da alma, e ela quer que chegue na família dela alguma coisa, mas ela só quer bênção. Ela quer que chegue um emprego para o filho, ela quer que chegue um dinheiro, ela quer que chegue algo material nesse mundo, mas a salvação da alma, que é o mais importante. Nós não podemos esquecer que o mais importante é a vida eterna, é aquele filho, é aquele parente realmente aceitar Jesus e colocar nele a sua fé. Diga glória a Deus. Então aqui diz: para que a palavra se abra, para que nós venhamos pregar e a palavra venha ser revelada, a porta se abra, que a nossa família também venha a ser alcançada pela palavra. Diga glória a Deus. Ore pelo pastor, para que quando ele pregue as pessoas sejam alcançadas, seja até mesmo através do YouTube, do Face, ou até mesmo na igreja, pessoas recebendo a palavra. Enfim, que você venha orar para isso, não só, claro, através da igreja ou do pregador, mas também que você venha crer e orar para que o teu familiar seja alcançado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Olha o que diz mais aí agora, ó. Versículo 5. Olha só o que diz aí. Lembra que está falando de pensar nas coisas do alto, hein? Diz aí: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Não responda para o pastor. Olha aqui para mim. Pensa nisso.
Como é que você está andando aqui na terra? Como que os de fora te olham? Minha irmã, meu irmão, como uma pessoa sábia ou um desequilibrado, fanático? Uma pessoa sábia ou uma pessoa nervosa, desesperada com qualquer problema? Pense nisso. Como que as pessoas de fora olham para você? Lembra que está se falando, eu penso nas coisas do alto, eu mantenho a fé, a comunhão, a oração, mas olha o que está dizendo aqui, que eu tenho sim que me preocupar como os de fora olham para mim. Está dizendo aí bem claro, ó, andai com sabedoria com os que estão de fora. Então pensa nisso, para com os que estão de fora. Então você está andando sábio, controlando a tua língua para não falar exageradamente da palavra, como um fanático. Você está andando como sábio para não contar os teus problemas pessoais para meio mundo, achando que contando para todo mundo vai resolver a tua vida. Você acha que as pessoas vão te olhar como um sábio? Elas vão te olhar como uma pessoa descontrolada que não sabe nada, porque precisa contar para todo mundo e pedir conselho para o mundo inteiro. Quer dizer, a Bíblia não tem o conselho que nós precisamos. E se a Bíblia é a palavra de Deus, é a sabedoria, será que se eu seguir o conselho com fé, com perseverança, eu não vou mudar as situações do meu dia a dia? Eu não vou melhorar o meu convívio familiar, ou as coisas na minha vida não vão melhorar? Claro que vão, ou então Deus não existe. Então, se eu tenho a maior arma, que é a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, para abençoar a minha vida, eu preciso buscar conselho no mundo, para as pessoas do mundo. Eu preciso buscar orientação de pessoas que não têm fé em Deus, que nem têm comunhão com Deus, ou não têm a palavra no coração. Não, eu tenho que entender que Deus me chamou para o caminho da fé e o caminho da sabedoria, e é aqui nesse caminho que eu tenho que buscar os conselhos, é aqui nessa palavra que eu tenho que buscar os conselhos. E se eu buscar os conselhos e praticar, os outros verão a diferença na minha vida, porque a maneira de se portar vai ser outra. Vai, com o passar do tempo, vai ter frutos a colher, e aí as pessoas vão olhar: puxa, antes você estava descontrolado, antes você vivia nervoso, antes você vivia cheio de confusão, agora você está centrado, feliz, alegre, em paz, valorizando as coisas mais importantes da vida, que são pessoas, que são momentos em família. Enfim, as pessoas vão olhar de fora e vão dizer: puxa, essa pessoa é sábia. Quem está compreendendo, pastor? Então pense nisso. Está dizendo aqui que pensar nas coisas do alto é como eu me porto aqui. Eu tenho que andar com sabedoria. E diz ainda, para mim pensar nos de fora. Diz ali, ó: andai com sabedoria para com os que estão de fora. E aí diz assim, ó: remindo o tempo, que é aproveitando o tempo, é dominando o tempo. Então pense nisso. Você tem aproveitado o teu tempo da melhor forma possível? Quem sabe você, minha irmã, meu irmão, você tem um amigo, você tem um parente, você tem pessoas do mundo que você se relaciona. Quando a gente diz dos de fora, aqueles que não têm compromisso com Deus, né? Aqueles que estão longe do caminho. Pense nisso. Você, quando se relaciona com essas pessoas, você mostra sabedoria. E você, quando tem tempo com elas, você mostra essa sabedoria, aproveita o tempo com elas? Ou você desperdiça o tempo, quem sabe agindo fora da palavra, quem sabe falando coisas até mesmo que mostram para eles um fanatismo, ou quem sabe um descontrole, um monte de coisa ruim, porque Jesus nos chama para ser luz, amém, irmãos? E eu aproveitar o tempo, ao invés de ficar falando dos problemas pessoais para uma pessoa,
que eu estou encontrando, em vez de dizer, porque se eu tenho fé, os meus problemas pessoais estão nas mãos de Deus e Ele vai resolver. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Quem tem fé aí, diga glória a Deus. Amém? Os nossos problemas pessoais estão nas mãos daquele que pode resolver. Aí eu, em vez de pegar uma pessoa que é de fora e mostrar Jesus, a alegria que Deus traz interior, que não é algo exterior, enfim, eu mostrar coisas boas, eu pego e começo a mostrar um monte de coisa ruim. Falo mal da minha vida, falo mal de irmão de igreja. Eu já vi isso acontecer, irmãos. Pessoas às vezes até que trouxeram familiar na igreja e depois começou a falar. O familiar, aliás, né, quando foi trazido na igreja, já sabia quem era cada irmão, porque a pessoa já tinha falado de todos os irmãos para ela, já tinha falado e não bem claro, né? Ah, esse aí é aquele. Ah, tá, eu conheço. Ah, tu tinha me falado dele outro dia. Ou seja, a pessoa já conhecia os irmãos, mas não da pessoa falar coisa boa dos irmãos e alegrar e coisas boas e transmitir algo sábio, algo que faz bem. Ela transmitiu coisas ruins, falando mal de irmão, falando mal da sua própria vida, da sua própria família. Irmãos, a gente tem que agir com sabedoria, principalmente com os que estão de fora. Amém, irmãos? Se você tiver um problema, uma situação, não é errado buscar um conselho com o pastor ou com o irmão que você confia. Agora você pegar o tempo que está lá fora no mundo e só gastar o tempo lá fazendo coisa errada, agindo fora da palavra, isso é perda de tempo. E está dizendo aqui, você tem que agir com sabedoria, e isso é aproveitar o tempo. Amém? Não vamos longe, vamos dar um exemplo bem bobo. Se você sabe como trabalhar, você não aproveita mais o tempo de trabalho? Sim ou não? Qualquer função, qualquer trabalho. Agora, se você não sabe trabalhar, vamos dar um exemplo. Um camarada que é carpinteiro, que sabe trabalhar, ele vai lá, trabalha, arruma as coisas, coloca as coisas no lugar, sabe como trabalhar. O dia dele de trabalho vai render. Agora o outro que não sabe trabalhar, ele vai lá, não vai saber direito onde botar as coisas, a madeira, e vai achar, não sabe nem direito furar ou martelar. O tempo dele, o que um leva um dia, ele não sabe. E nós estamos falando aqui de andar sabendo, andar com sabedoria. Então você tem que saber como agir com as pessoas lá fora. Amém, irmãos? Se você saber como agir, você vai mostrar Jesus. Muitas vezes a pessoa confunde o amor ao próximo, ou amar as pessoas, com pegar e abrir a vida dela toda pessoal e contar tudo para a pessoa, todos os problemas, as coisas que ela tem, e ela acha que isso é porque eu amo todo mundo, eu gosto de todo mundo. Não sei se você sabe, meus irmãos, mas houve um episódio na Bíblia onde o Noé, ele bebeu e ele se embriagou e ficou peladão. Ai, pastor, que isso? É o que a Bíblia diz. E um dos filhos dele encontrou ele peladão. Sabe o que ele fez? Em vez de cobrir o pai, foi contar para os outros. Em vez de ajudar o pai, ele foi contar para os outros. E aí os outros vieram de costa e cobriram o Noé. A Bíblia diz que esse filho que saiu contando para todo mundo a nudez do seu pai, ele foi amaldiçoado, e os outros 2 irmãos foram abençoados. O que eu quero mostrar nisso para você? Você tem coisas da tua família que você convive no dia a dia, que é a nudez deles. Você conhece. Você sabe como o teu marido é, como a tua esposa é, como teus filhos são, como aquela pessoa mais próxima de você é. Aí você vai pegar o tempo que você tem com as pessoas do mundo, colega, em vez de mostrar o amor de Jesus, mostrar a paz que você recebeu, você começa a falar de todo mundo da tua casa e abrir a tua vida toda para os outros. Isso é agir com sabedoria. Os outros vão olhar para você e vão falar: essa pessoa aí tá desgraçado, só está dentro da igreja. Porque olha aí a fala de toda a família,
Que sabedoria é essa que Deus tem te dado? Não é você entrar no teu aposento e falar com aquele que pode mudar os teus familiares, e você também, porque você também tem defeito, e eu me incluo junto, todos nós temos. Quem está compreendendo, pastor? Só que está dizendo aí, anda com sabedoria. Isso é aproveitar o tempo. Se eu andar sem sabedoria, eu estou desperdiçando o tempo. Ou seja, eu poderia estar lá na frente vencendo, mas eu estou aqui atrás porque eu estou perdendo tempo. Estou agindo sem sabedoria aqui na terra, falando mal daqueles que estão dentro da minha casa, quem sabe falando mal, né, do monte de gente, perdendo tempo, em vez das pessoas do mundo me ver como uma pessoa que não faz comentário dos outros, uma pessoa que fala de assuntos legais, coisas boas, coisas que edificam, que levantam, que fazem a pessoa, quem sabe, dar uma risada, se alegrar. Puxa, essa pessoa é legal, ela tem um papo que levanta a gente. Quem está compreendendo, pastor? E aí elas vão saber, essa pessoa é da igreja? Não é um fanático que, como muitos têm por aí, que agem com fanatismo, que agem, né, de maneira errada. Então pense nisso. Como eu estou andando aqui na terra, diante das pessoas de fora, eu estou mostrando que eu sou sábio, que eu tenho fé em Deus, que eu sou uma pessoa centrada, ou eles olham para mim e veem uma pessoa descontrolada, fanática, quem sabe lá, hoje o pastor não está de gravata, né? Mas quem sabe com a língua do tamanho da gravata do pastor, quando está, né? Como é que as pessoas lá fora olham para mim e veem? Que eu sou uma pessoa que tem, pastor, mas é que eu não tenho assunto, então o assunto é falar dos outros. Então para de falar. Né? Começa a cortar o assunto e falar só coisas boas. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? Olha para você ver como se está se falando sobre isso, ó. Vamos continuar lendo, no versículo 6, ó. Andai com sabedoria, não esquece, né? Principalmente com os que estão de fora. E agora o mesmo assunto diz aí, ó: a vossa palavra seja sempre, não é de vez em quando, é sempre. O que está escrito aí? Agradável, temperada com sal. Para quê? Para que saibais como convém responder a cada. A palavra seja sempre agradável, é sempre transmitindo prazer, satisfação, fazendo bem ao próximo. Amém? Não responda para o pastor, mas pense: tuas palavras têm sido bênção ou maldição? O que você fala agita e causa nervosismo, irritação, briga, confusão, discórdias, fofocas, intrigas, ou o que você fala promove paz, união, amor, coisas boas, risada, alegria, né? Coisas boas, pensa nisso. Chega a dizer que as palavras sejam temperadas com sal. Eu até fala de palavras aí, eu até estava dando uma pesquisada. Essa vai um pouquinho também, claro que é para todos nós, né? Mas você sabia que, não estou falando das mulheres aí, né? Mas você sabia, eu estava pesquisando, que as mulheres num dia falam em média 20 mil palavras. 20 mil palavras. É palavra, hein? Um homem, pastor, fala quantas? 7 mil. Uma mulher só, quase 3 vezes mais. 20 mil palavras uma pessoa fala, uma mulher fala num dia. O homem fala 7 mil palavras. Agora pense, você tem cuidado o que sai da tua boca? As palavras têm sido temperadas. Pensa numa pessoa que tempera, ela prepara algo, né? Você prepara o que sai da tua boca, e você só sai falando disparado que nem metralhadora, e deu o que deu, pastor. Falei, não estou nem aí.
fala e promove um monte de coisa ruim, ou você analisa o que está fazendo? Você pensa do que está fazendo. Lembra que Jesus disse que a boca confessa que o coração está cheio. Tiago fala que as nossas palavras têm poder. A língua é comparada ao leme do barco, que guia o barco aonde quiser. Então as minhas palavras vão me levar aonde eu quiser. Se eu declarar palavras de vida, palavras de bênção, eu vou colher uma vida abençoada. Se eu falar palavras que vão abençoar, vai produzir bênção. Amém, irmãos? Então pense nisso. Palavras temperadas com sal, né? Então lembra que o Espírito Santo usa Paulo e diz: orem por nós, para que quando a gente falar, a porta da palavra se abra, porque a palavra produz vida e traz isso para nós. Deus não quer que você fale palavras de qualquer jeito. Deus não quer que você, minha irmã, meu irmão, fale com os teus familiares palavras de qualquer jeito, ou com as pessoas que estão de fora, como a gente leu aqui. Deus quer que sejam palavras temperadas com sal. Aí a gente pode entender de maneira espiritual esse tempero, né? Você sabe, a gente pode levar para a época que eu acredito que era uma das maiores utilidades do sal, era para conservar o alimento. Sim ou não? Imagina sem geladeira. Como é que é guardar a carne, né? Então era colocado sal para conservar. Você sabe o que o sal faz? Ele impede as bactérias que decompõem a carne. Olha aqui para o pastor, presta atenção. Que faz a carne apodrecer. Isso o sal faz. Ele impede ali o apodrecimento e conserva a carne. Então pense nisso. Vamos trazer para o lado espiritual. Palavras de sal, palavras temperadas com sal, vão impedir o apodrecimento do casamento, vão conservar o amor. Diga glória a Deus. Palavras temperadas com sal vão conservar a união, o amor, o carinho dentro da família, vão conservar aquilo que é bom. Diga glória a Deus. Agora, palavras sem o sal, palavras quem sabe exageradas, palavras que vão produzir maldição, vão piorar, vão apodrecer ou vão destruir tudo. Então a gente tem que pensar como estamos falando, quais são as nossas palavras, como que a gente está agindo. É com sabedoria que a gente está andando aqui na terra, porque lembre-se que fala de pensar nas coisas do alto. Tem muita gente aí que justifica um comportamento agressivo, uma forma de agir com as pessoas do mundo de maneira fanática, falando de inferno, sendo desagradável, né? Porque ela já quer julgar os outros e apontar palavras. Ah, porque meu familiar é do mundo, pastor, é os de fora. Então eu xingo mesmo de que ele vai para o inferno e o demônio está no corpo dele, ou sei lá mais o que. Ou seja, eu estou sendo agradável ou desagradável? Essas palavras produzem revolta no coração dele, ou produzem ele querer conhecer o Deus que a gente serve? Será que as palavras têm sido escolhidas e temperadas para produzir vida e trazer coisa boa e conservar aquilo que é bom? Ou as nossas palavras têm sido faladas ao vento de qualquer forma? Deus não quer que as nossas palavras sejam palavras naturais, ou seja, que não produzam vida. Deus te escolheu, minha irmã, meu irmão, e Deus quer te usar para você levar a vida de Jesus aonde você for. Diga glória a Deus. Deus quer te usar, mas Ele só pode usar palavras temperadas com sal, palavras dirigidas pelo Espírito Santo, palavras onde a pessoa analisa o que está falando e pensa: vai fazer bem ou vai fazer mal? Vai fazer mal, então eu não vou falar, vou me calar. Agora vai fazer bem, então eu vou falar que vai produzir vida. Diga glória a Deus. E a palavra, além da gente ver aqui que o sal ele conserva, que vai conservar casamento, vai conservar a bênção de Deus na nossa vida, também a gente pode levar para o lado da cozinha, né? Sim ou não? Sim ou não?
O sal não tem que ser no ponto certo? Sim ou não? Temperadas com sal. Você tem que encontrar nas tuas palavras o ponto certo. Você sabe teus familiares como são. Quem sabe você está indo com aquela comida salgada, é uma forma agressiva de falar de Jesus, já querendo apontar e dizer do inferno para ele, né? Para aquela pessoa que é de fora. Você está indo salgando demais as tuas palavras. Quem sabe você talvez tenha salgado de menos também. Você tem deixado, pastor, deixa. Quando ele está lá sofrendo, ele corre para mim, eu oro, resolvo tudo e deixo ele lá, pastor. E às vezes não era para você deixar tudo, você salgar um pouquinho mais. Era para você dizer, olha, tu está sofrendo porque você precisa buscar Deus. Era para você dar aquele conselho sábio, temperado, no ponto certo. Só que às vezes você deixa passar batido e não tempera. Está dizendo aí, tempere as palavras. Busque o Espírito Santo para que você venha falar na medida certa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Você sabe que todos nós, temos uma medida certa, vamos dizer assim, de falar, de agir, sim ou não? Quem sabe uma forma que alguém fale contigo que você não gosta, e você gosta de uma outra forma. Esse é o teu ponto, vamos dizer assim, Esse é o teu ponto. E você, meu irmão, minha irmã, quantos anos você convive com o teu familiar? A gente está falando de família hoje, Mas pense, talvez aquele colega que você conheceu ontem de trabalho, você não sabe o ponto certo dele. Você falou uma coisa lá que ele ficou bravo. Então você vai aprender, buscar o Espírito Santo. Lembra que diz, as nossas palavras têm que serem agradáveis, tem que fazer bem. Então olha, eu falei algo que ele não gostou, então eu vou encontrar o ponto de que eu vou ganhar essa pessoa, vou mostrar Jesus para ela, vou com as minhas palavras fazer bem para ela. Diga glória a Deus. Agora, colega, um amigo que você conheceu ontem, eu sei que é mais difícil porque você não conhece. Agora, irmãos, tem gente que já conhece o jeito do familiar, só que ela continua salgando demais. Ela conhece o jeito da esposa, do marido, do filho, sabe a maneira que cada um é, só que ela vai lá e age de maneira errada igual. Ela vai lá e cutuca, como se diz, a onça com varacu, Sabe que se tocar daquele jeito, vai dar briga. Ela vai lá e toca daquele jeito. Aí não é um dia, é ano após ano com as mesmas atitudes. Mesmo o salgar exagerado das palavras, as mesmas palavras que produzem guerra. Então se autoavalie e pense, eu tenho que mudar as minhas palavras. As minhas palavras vão produzir vida. Deus nos chamou para abençoar nossa família e nosso futuro. Agora a gente tem que temperar. Você não pode sair correndo e jogar sal na comida de qualquer jeito. Você tem que saber o ponto certo. Você tem que saber o ponto das tuas palavras. Vamos ler de novo para a gente já orar. Versículo 5, Andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando, remindo é aproveitando, dominando, controlando o tempo. O que você faz? A vossa palavra seja sempre agradável, que faz bem, causa prazer, causa coisas boas. E aí diz, temperada com sal, para quê? Para que saibais como vos convém responder a cada... Entre outras palavras, se relacionar com cada um. O maior problema, irmãos, que acontece nas famílias é o relacionamento, é responder e ouvir, é se relacionar. Você fala e você ouve, não é assim? A base do relacionamento, sim.
com Deus é a mesma coisa. Tem gente que ela só quer falar: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quando Deus fala, me dá o teu coração, ah não vou dar, eu quero isso, mas eu não dou o meu coração. Ela não quer ouvir Deus. E a mesma coisa é na família. O casamento, marido, mulher, é com os filhos, né? A pessoa não consegue encontrar o ponto certo para se relacionar de maneira agradável, de maneira feliz, de maneira a estar em paz. Irmãos, a gente não tem como empurrar Jesus a goela abaixo. Se aquele familiar não quis vir para Jesus, você está no caminho de Jesus, você ser desagradável, acusando ele toda hora, apontando para ele os seus defeitos toda hora, não vai mudar ele. O que vai mudar aquela pessoa é você orar e ser agradável, mostrar o amor na maneira certa, da maneira certa, você agir com sabedoria. E aí você aos poucos vai ver uma mudança naquela pessoa, com fé, com atitudes de amor, de perdão, e aí você vai ver a mudança naquele familiar, naquela situação. Diga glória a Deus. Então pense, como é que estão os meus relacionamentos? Você vê que Deus está falando para nós no livro de Colossenses, a partir do capítulo 3, fala sobre buscar, né, as coisas do alto. E agora está falando de como eu responder às pessoas. Eu tenho que aprender a responder. E diz assim: cada um é diferente do outro. Teu filho é diferente da tua filha, teu marido é diferente de um irmão, de um pai. Cada um tem o seu jeito. Como tem gente que generaliza tudo, ela é daquele jeito e todo mundo tem que engolir ela e pronto. Tudo bem, quem não é cristão, quem não entendeu que Cristo é o que nos muda e nos ajuda a melhorar, ainda tudo bem. Agora nós cristãos, Deus muda o nosso interior, Deus transforma, diga glória a Deus. E aí a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio, essas palavras temperadas na medida certa, para se relacionar com a família sem briga, sem discórdia, de maneira agradável, em paz. E aí sim, como a gente viu aqui, eles verão um comportamento sábio. Eles não verão um comportamento de guerra, um comportamento de fofoca, falando de cada detalhe da vida da pessoa, falando mal para os outros. Não, ela vai ver uma pessoa centrada, que age diferente, com amor, com respeito pelos seus familiares. Amém, irmãos? Amém? Agora isso tudo é uma busca da sabedoria de Deus. Muitos de nós talvez até já ouvimos várias vezes sobre isso. E a gente ouve, só que a gente acaba não praticando. E quando a gente entende aqui esse texto, que é um dever nosso, enquanto estamos aqui na terra, a gente tem que buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é cuidar como nós estamos respondendo a cada um. Amém, irmãos? Temos que agradar, temos que agir com sabedoria. E agir com sabedoria é aproveitar o tempo aqui na terra. Pensa nisso. Uma pessoa que está 3 anos dentro da igreja, sem sabedoria, agindo com palavras descontroladas, sem realmente agir de maneira correta, de acordo com ela é ensinado, o que ela está fazendo? Não estou aqui dizendo para ninguém deixar de vir na igreja, não vai confundir o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Mas o que ela está fazendo? Perdendo tempo. Porque não é o pastor, tem muitos aí que enganam e são enganados. Ah, mas o super poderoso vai fazer uma oração. Irmão, quem que está te enganando? Vai ler mais a Bíblia, vai buscar mais sabedoria. Você acha que uma oração resolve a vida de todo mundo? Então o mundo inteiro estava convertido. Se uma oração de alguém resolvesse, cada um de nós tem a responsabilidade da sua própria vida. E a nossa atitude que vai mudar a nossa vida ou não. Então, uma pessoa 3 anos andando sem sabedoria está perdendo tempo, e ainda às vezes é até pior, porque a família olha e diz: está na igreja, mas olha aí o comportamento. Está na igreja, mas olha o jeito que ela é desagradável com todo mundo, fala de todo mundo, e olha a maneira que ela responde, olha o jeito que ela age. Está perdendo
perdendo tempo. Agora faz esses 3 anos ela andando com sabedoria. Todo mundo vai olhar e vai dizer: puxa, mas ela mudou mesmo. Pai, eu até falei um negócio para ela que eu achei que ela já ia me tocar uma coisa por cima. Já achei que ele ia pegar e me tocar um negócio. Não é que ele respondeu calmo, não é que ela respondeu diferente. Alguma coisa está mudando nessa pessoa. Ou seja, o que está mudando é a sabedoria de Deus no coração dela. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Quantos colocavam o dinheiro em primeiro lugar? E às vezes tem pessoas que ainda estão na igreja colocando o dinheiro em primeiro lugar e esquecendo que o mais importante são as almas, é a sua família. Amém, irmãos? E tem gente que briga por dinheiro, arma guerra por dinheiro, em vez de valorizar as pessoas que estão ao lado dela e dar valor e dar atenção. Como a gente sempre até usa o exemplo, para tomar um chimarrão, né? Em família, a pessoa ali sentar, conversar, dar risada, coisa melhor que tem. Só que às vezes a pessoa só pensa: não, eu só vou ser feliz se eu puder ter muito dinheiro. E aí ela está lá enlouquecida atrás de dinheiro, briga com a família por causa de dinheiro, sendo que a maior riqueza é a família. Quantos aí, né, como diz aí o ditado, gasta toda a sua vida atrás do dinheiro e depois gasta o dinheiro por causa das doenças e perde tempo? Sim ou não? Não tem aí vários aí que comentam sobre isso, e é verdade. E aí a pessoa lá no final da vida vai se dar por conta: puxa, gastei todo o meu tempo naquilo que não era certo, andei sem sabedoria. Se eu quero aproveitar o meu tempo, eu tenho que andar com sabedoria. Então, quer aproveitar o tempo para salvar a tua família da melhor forma possível? Tempere as tuas palavras, saiba como responder a cada um. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Haja com sabedoria e Deus irá te honrar em nome de Jesus. Amém? Você vai aproveitar o tempo, vai ser feliz, abençoado por Deus. E a melhor de todas as vitórias é ver a nossa família se voltando para Deus e também acreditando que vale a pena seguir o caminho da sabedoria, que é o caminho da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Deus abençoe os irmãos aí que estão também assistindo. Sexta-feira temos a nossa live, né? 20 horas. Quem está aqui na igreja não sabe, pode acessar lá o Face. E quem está assistindo também pode acessar. Glória a Deus, vamos orar então. Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje a tua palavra, e pensar nas coisas do alto, Senhor, é agir aqui na terra, perseverando em oração, orando, Pai. A oração, Jesus, a oração, ela muda tudo, ela muda corações, ela muda o nosso interior, ela tira desespero, ela tira muitas coisas ruins do nosso coração. Por isso nós precisamos perseverar em oração. A oração, nós podemos comparar ela até uma limpeza, porque, meu Deus, quando o nosso coração está sujo, nós oramos e limpamos, buscamos o perdão, limpamos a mágoa, limpamos a tristeza, as dúvidas, e que nós todos possamos perseverar em oração, limpando o nosso coração e nos mantendo na fé, Senhor, porque é desta forma que nós precisamos estar aqui na terra. Meu Deus, para alcançar as coisas do alto, é necessário aqui na terra fazer a tua vontade. E o Senhor nos mostrou aqui também, Pai, que precisamos orar pela pregação do Evangelho, para que a tua palavra alcance mais vidas. O Senhor também nos mostrou que as nossas palavras, ela tem poder para fazer o bem. O Senhor diz que as nossas palavras sejam sempre agradáveis, façam bem e não mal. Então, Senhor, nos ajuda a temperar as nossas palavras, lava a nossa
estivermos, Senhor, nos ajude, Pai, a nos relacionar com as pessoas de maneira sábia, de maneira agradável, que venhamos produzir, meu Deus, vida e não morte, venhamos levar o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, aonde nós formos, Pai. E eu oro, Senhor, junto com essa pessoa sobre a Tua palavra, pois o Teu nome tem poder para expulsar todo o mal. Então, se porventura há alguma cegueira no nosso coração, na nossa mente, meu Deus, que tudo que nos cega, tudo que nos atrapalha, saia da nossa mente, saia do nosso coração. Se é uma influência do diabo, Pai, meu Deus, no nosso coração, aquele orgulho de nos dobrar, de saber lidar com cada pessoa da nossa família, meu Deus, arranca todo orgulho, todo sentimento de vaidade, meu Deus, tudo aquilo que esteja nos atrapalhando no nosso coração. E nós sabemos também que muitas das vezes o orgulho, o egoísmo, a vaidade é o que atrapalha a união da família. Então nós oramos por nós e pela nossa família. Alcança cada integrante da família, Senhor, e arranca o egoísmo, arranca as mágoas, arranca o ódio, o orgulho daquele familiar não se dobrar, não reconhecer que um precisa do outro, pois o Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Então, Pai, alcança cada familiar com o Teu poder e arranca todo espírito de briga, discórdia, desavença, tudo que está fazendo o tempo ser perdido, Pai. O Senhor conhece a família de cada um de nós, o Senhor conhece as situações de cada um no dia a dia, tudo que está nos fazendo perder tempo, Pai, tira da nossa família, tira do nosso meio, é brigas, é picuinhas, é coisas desnecessárias, é avareza. O Senhor sabe que cada um aqui enfrenta. Então arranca da nossa vida, da nossa família, todo o atrapalho, que é em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, todo o atrapalho, tudo que nos atrapalha para aproveitar o tempo e andar com sabedoria, nós oramos e exigimos em nome de Jesus, que saia e saia da nossa vida, saia da nossa família, vai embora em nome de Jesus, Pai. E que venha sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, que as nossas palavras sejam temperadas pelo Teu Espírito, Pai. Oh, meu Deus, como vimos pelo estudo, meu Deus, na média, uma mulher fala 20.000 palavras, um homem fala 7.000 palavras. Pai, que as nossas palavras sejam sábias, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, sejam temperadas pelo Teu Espírito Santo, e que as nossas palavras, todos nós, venhamos vigiar para que as nossas palavras façam bem e não mal, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e que em nome de Jesus, através das palavras da nossa boca, nós venhamos abençoar e salvar a nossa família, pois nós declaramos a bênção do Senhor sobre nós e sobre toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluias. Coloque a mão no teu coração. Jesus disse que as palavras têm poder, e as palavras